Bom dia então, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso terceiro encontro desse seminário do segundo semestre de 2028. 2028! Que incrível! Já estou mandando cartas para o futuro. As cartas para o futuro. Onde veio esse 2028? Muito bom. 2021. Espero que a gente não fique nessa até 2028, né? Por favor. Olá, bom dia pessoal aqui que está entrando no Instagram. É só aguardar uns minutinhos. O pessoal do Zoom já está aqui, o Douglas está aqui me ajudando. Agradeço. Esse seminário ele é um seminário que eu ofereço no Fórum do Campo Lacaniano, né? Para quem está aqui no Instagram, então tem um pessoal que está inscrito que está assistindo aqui no Zoom e tem a parte técnica aqui do pessoal da secretaria do fórum que tá ajudando, né? Então eu queria dizer para vocês o seguinte: hoje a gente vai ter bastante trabalho, como sempre, provavelmente a gente não vai dar tempo de cumprir assim a programação que eu tinha pensado, mas não tem problema porque eu acho que a gente também está tocando em assuntos bastante densos e importantes, então a gente precisa ir com calma mesmo, né? Bom, eu não podia deixar de falar hoje, antes da gente entrar propriamente no nosso trabalho propriamente dito, assim, de investigação da noção de letra e dos desdobramentos clínicos dessa noção no ensino do Lacan, de dizer para vocês que sábado foi o dia da anistia, né? E a gente está nesse momento extremamente delicado, né, no Brasil, mas está havendo ao mesmo tempo um movimento muito interessante, não sei se vocês conhecem, né, já faz alguns anos, assim, de pedido de revisão da lei da anistia, porque vocês sabem que a nossa lei da anistia brasileira foi uma lei que anistiou os torturadores, só que a tortura é um crime imprescritível, então assim como ocultação de cadáver, inclusive o famigerado Brilhante Ustra, né, que foi homenageado pelo nosso atual presidente da República quando daquele episódio do impeachment da presidenta Dilma, ele pôde ser processado por ocultação de cadáver, que é um crime imprescritível. Então isso é um detalhe assim técnico, jurídico, mas importante, porque abre algumas brechas para que a gente possa pensar na revisão da lei da anistia. Então está havendo um movimento muito grande nesse sentido. Vocês busquem aí nas redes sociais as petições que estão circulando para que isso aconteça. Isso tem tudo a ver com a questão da letra, tem tudo a ver com a questão da memória. Já faz bastante tempo eu tenho escrito bastante sobre isso, vários textos, vocês podem encontrar meus textos na minha coluna do Jornal GGN, circularam também por outros canais, textos em que eu tento articular justamente algumas coisas que acontecem no nosso laço social com esse apagamento da memória. Então, eu acho que isso é um sintoma do laço social brasileiro, esse apagamento da memória, e eu acho que isso tem consequências muito radicais, assim, na construção da nossa sociedade. E essa semana passada, a Patrícia Corseto, não sei se ela está por aí, não sei se ela está aqui no Zoom, se ela está aqui no Insta, enfim, em geral ela segue aqui o seminário, acho que ela está aqui, acabou de entrar. Patrícia, acabei de falar seu nome aqui. Ela convidou, né, a Aline Padilha, o Marcos Barba e eu para participar de um Mais Ainda, junto com a Michelle, né, que também organizo Mais Ainda com ela, justamente para falar sobre esse livro aqui que chama Cartas para o Futuro, que foi organizado pela Aline Rec Padilha Branches
e que tem exatamente essa ideia do endereçamento, da memória, do testemunho a respeito desse momento pelo qual a gente está passando. E nessa oportunidade, até em função dessa provocação da Patrícia, sobre a questão do que se escreve, eu lembrei desse livro. Deixa eu só passar a informação direito, né? O livro Cartas para o Futuro, que é da Larvatos Prodel Editora, quem quiser, quem estiver interessado, pode comprar lá no site da editora, tá? E eu lembrei do livro Incêndios. Talvez vocês conheçam o filme, né? Que é uma adaptação dessa peça de teatro, nessa peça de teatro do Wad Moawad, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, né? Que ele é libanês, então o nome dele é árabe. Embora ele escreva em francês, porque ele é radicado no Canadá e ele tem uma companhia de teatro que chama Le Carré de l'Hypoténuse, o quadrado da hipotenusa. E ele é fantástico, né? E esse livro aqui é assim ele tem uma estrutura do trágico, né? Como se fosse uma tragédia contemporânea. E tem um trecho, então assim todo o enredo se passa em torno da questão das cartas, justamente. Então é uma mãe que estava absolutamente silenciada e quando ela morre ela deixa um tabelião, vamos dizer assim, responsável por entregar 2 cartas para os filhos, um rapaz e uma moça, que deveriam então entregar essas cartas, levar essas cartas, essas letras, né, lembrando aí sempre da homofonia entre carta e letra, ao seu destino. E os destinatários dessas cartas eram o pai deles e um irmão, que então eles não sabiam que existia um irmão, e cada um é encarregado de levar essa carta. E aí ao longo da peça eles vão então viajando, passando por uma série de lugares, conhecendo pessoas para poder encontrar o tal do irmão e o pai para entregarem as cartas. E a mãe só poderia ser enterrada, só poderia ter o funeral depois que eles entregassem essas cartas. E ao longo da peça, então, nesse envio das cartas, né, nessa função que eles têm de mensageiros, eles vão descobrindo a história da mãe. E portanto, reconstruindo a própria história e entendendo por que a mãe ficou em silêncio e ressignificando a história deles. É fantástico. Eu recomendo muito que vocês leiam. Tem um diálogo muito importante com o que a gente viu no nosso último encontro do seminário que o Lacan faz, né, a respeito do conto do Edgar Allan Poe, porque justamente vai fazendo essa articulação entre a questão da matemática. A filha, né, ela é professora de matemática, então tem uma série de elaborações que vão acontecendo ao longo da peça em relação ao que é matemizável e o que escapa da matemização. Então o mateme e o poema estão colocados aí também nessa peça, assim como na Carta Roubada. Aquilo que é apreensível pela matemática e aquilo que escapa disso, né? E que tem a ver com a letra e com a circulação da carta. E, bom, eu não vou dar spoiler, né? Mas é só para dizer que finalmente, então, quando eles conseguem entregar as cartas, então aí uma verdade é revelada, né? E evidentemente que a verdade não tem a ver exatamente com os fatos biográficos que estão em jogo ali, embora eles também tenham que se haver, assim como numa análise, com os fatos biográficos, inclusive da mãe, e que aí esclarece pontos da própria origem deles, e da tortura, e da guerra, né, e dos horrores, enfim. Mas do lugar da mulher, é muito analítico, assim, muito psicanalítico, assim, o texto. Mas mais do que essa verdade factual, digamos assim, o que está em jogo ali é a questão daquilo que não pode ser dito, né? E que precisa então ser escrito de uma outra maneira, né? Para que se possa aprender aquele real que está colocado ali, que não tem como ser dito, né?
E eu vou ler para vocês assim só um trechinho do final, que finalmente quando eles então descobrem tudo isso, voltam, né, com a missão cumprida. Então o tabelião entrega uma outra carta, né, dela para os filhos, né, e finalmente ela pode ser enterrada. Então vocês vejam que tem tudo a ver com Antígona também, com essa questão da lápide, de escrever o nome na lápide, né, do que escreve aí. Eu estava falando que dia 28 foi o dia da anistia e hoje é o dia internacional contra, né, da luta contra o desaparecimento forçado, né, os crimes, né, desaparecimento forçado, porque vocês sabem, né, que as pessoas desaparecidas elas não são consideradas mortas, né, não existe um documento que comprove que elas estão mortas, porque quando não tem corpo, não tem morto, né. Então tem toda uma questão jurídica muito séria aí nessa figura do desaparecido, né? Que infelizmente ainda é uma figura muito atual. Tem muitos desaparecidos ainda no Brasil que não têm atestado de óbito. Eu acho que vocês sabem que toda essa comissão que tinha aqui em São Paulo, que era a Comissão de Mortos e Desaparecidos, ligado à Unifesp, ligado aos laboratórios da Suécia, para pegar o DNA, né? Muitos foram encontrados na ossada de Perus, aquela ossada inaugurada pelo Paulo Maluf, né? E que a Luísa Erundina conseguiu resgatar, que achavam que era desova de milícias, né? Antigamente não chamava milícia, chamava grupos de extermínio, né? E no meio dessa alçada de indigentes e de vítimas de grupos de extermínio acharam vários restos mortais de desaparecidos da época da ditadura. E eles estavam fazendo um trabalho absolutamente minucioso, assim, com fio de cabelo, com raspa de osso, né? O nosso presidente também falou que não é coveiro, quem gosta de osso é cachorro, né? Os cientistas também gostam, né, de osso, e aí foram investigar e conseguiram vários atestados de óbito a partir desses restos, né? Enfim. E o primeiro ato do nosso presidente, quando ele tomou posse, foi acabar com essa comissão, né? De mortos e desaparecidos. Não por acaso, né? Então vocês vejam o assassinato da memória que a gente está vivendo sistematicamente, o incêndio da Cinemateca, o incêndio do Museu Nacional, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa. Essa questão do apagamento da letra não é qualquer coisa, né? E isso tem consequências muito sérias. Então eu vou ler só um trechinho da carta, né? Porque tem tudo a ver com a questão da verdade que a gente trabalhou ali no nosso último encontro, a partir dos comentários que o Lacan faz. E hoje a gente vai avançar um pouco em relação a isso. E ele fala o seguinte, então, primeiro ela está falando para o filho, né? E eu vou ler só um trechinho, ela diz assim: a infância é uma faca enfiada no pescoço e você soube retirá-la. Agora é preciso reaprender a engolir a saliva. Às vezes é um gesto muito corajoso engolir a saliva. Agora é preciso reconstruir a história. A história está em migalhas. Devagarinho, consolar cada pedaço. Devagarinho, curar cada lembrança. Devagarinho, ninar cada imagem. Então, eu acho muito bonita essa ideia, né, do reconstruir a história, né, que está em migalhas, que eu acho que é algo que a gente vai precisar fazer também, né. E aí ela também faz uma questão muito interessante nessa carta, que é assim, aonde começa a história? Quem decide aonde começa a história, né? Que a gente vai ver hoje, que talvez a gente possa, assim, traduzir essa pergunta relacionando com a questão da letra, assim, aonde uma história começa a ser escrita e qual a relação disso com a leitura, né? E finalmente, então, ela vai dizer para os filhos, né? Por que não ter contado a vocês? E aí ela diz: há verdades que só podem ser reveladas se forem descobertas. Vocês abriram o envelope, vocês quebraram o silêncio. Gravem o meu nome sobre a pedra e coloquem a pedra sobre meu túmulo. É muito interessante, né, essa ideia de que a verdade, vamos dizer assim, ela só pode ser meia dita, né?
é muito coerente com o que o Lacan diz, né? Da verdade como ficção, da meia-verdade, e que é preciso então abrir o envelope e quebrar o silêncio para que isso possa ser escrito, né? E a história possa ser reescrita. Então eu acho que isso é muito importante assim nos dias de hoje, né? Da gente lembrar. E antes de eu comentar o que seria, digamos assim, o desdobramento dessa primeira noção de letra no ensino do Lacan, que é a letra como materialidade do significante, é a escrita da verdade analítica, a escrita da verdade como do sujeito, né? No sentido freudiano, evidentemente, né? E entrar então para a segunda versão, vamos dizer, do desdobramento da noção de letra no ensino de Lacan, que é da letra como objeto A, e a escrita da fantasia, eu vou precisar ainda de um tempinho aqui com vocês para a gente comentar algo que é muito importante, que não deu tempo da gente falar no nosso último encontro, que é a questão que eu tinha inclusive indicado para vocês, uma das leituras que eu tinha pedido para vocês fazerem, que é a do Fedro, né? O diálogo Fedro de Platão. E por que isso é importante? Porque justamente esse diálogo, ele é o início, a origem, né, na história da filosofia, dessa grande questão da relação da transmissão oral, né, e da transmissão escrita com a verdade, em torno da questão da transmissão da verdade, né? E como é um ponto bastante delicado que vai se desdobrando ao longo do ensino do Lacan e que vai de alguma maneira tendo como talvez sendo assim o ponto mais fundamental da divergência e num certo debate, ainda que não explícito, que vai acontecendo entre Lacan e Derrida, né? Eu acho que é importante a gente recuperar essa origem e entender o que está em jogo aí, porque isso vai aparecer várias vezes mais para frente, vai ajudar a gente a poder acompanhar essa conversa que vai acontecer, né? Então, o Lacan em nenhum momento assim ele cita o Fedro, pelo menos eu não encontrei ao longo da minha pesquisa nenhuma citação direta a esse diálogo, né? O Derrida, ao contrário, né, ele dedica um livro a um comentário do Fedro, que vocês devem talvez já ter ouvido falar, é um livro que se chama Farmácia de Platão. A farmácia porque é fármacon, né? O termo que é usado para falar da letra, né? Em grego. Então, a questão do diálogo, né, do Fedro, ela gira em torno. É um diálogo muito bonito, assim, né? Porque tem toda aquela coisa da ironia socrática muito clara ali, né? Porque o Fedro é um jovem que está todo entusiasmado com a questão justamente da escrita, né? Que os sofistas tinham dito, né, que agora o conhecimento escrito era, vamos dizer assim, tinha inúmeras vantagens, né, em relação à transmissão oral, que era a transmissão praticada pelo Sócrates, né. E ele vai todo empolgado lá, jovem, falar para Sócrates, né, que é uma coisa incrível essa coisa agora da escrita e tal, que isso ia resolver uma série de problemas e não sei o que lá. E o Sócrates, muito irônico, fala: nossa, é mesmo? Nossa, que incrível! Então vamos ali embaixo da árvore para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né?
E aí ele fala assim, eu vou te contar um mito egípcio, que, sei lá, se o Sócrates inventou, se o Platão inventou, que o Sócrates inventou essa, esse tal de mito, né, egípcio, não sabemos. Mas o fato é que ele diz que tem esse tal de mito, né? E nesse mito aconteceu o seguinte, um deus levou para o rei do Egito uma grande descoberta. Né? Eu vou ler um trechinho aqui do Fedro para vocês. Né? Um conhecimento, está traduzido a tradução que eu li, né? Foi traduzido por conhecimento, mas o termo grego é matema. Olha o nosso matema aí. Ele está trazendo um matema. Olha que bacana, né? Um matema que terá por efeito tornar os egípcios mais instruídos e mais aptos para rememorar. Então, olha que interessante a questão da memória aí, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Memória e instrução ganham seu remédio. Aí é o fármaco. E aí, o rei responde o seguinte: responde para o Deus, né, que está trazendo lá, querendo vender para ele o matema e o fármaco, né? Ele responde: tu, como pai da escrita, esperas dela precisamente o contrário do que ela pode fazer. Tal coisa tornará os homens esquecidos, pois deixarão de cultivar a memória. É mais ou menos assim, depois que tem celular, ninguém mais lembra do número de telefone de ninguém, sabe? Porque tem tudo lá. Vocês não sabiam, mas eu sou velhinha, né? Eu sabia o telefone de todo mundo de cor. Hoje eu não sei mais nem o meu. Se me pergunta qual que é meu celular, eu não sei. Mas não é por Alzheimer não, viu? Porque eu tô bem. É porque tem esse efeito mesmo, interessante, né? Tô brincando aqui, mas vocês vejam como está apontado aqui, né? Então, tal coisa tornará os homens esquecidos, pois deixarão de cultivar a memória. Transmites uma aparência, semblante, de saber, e não a verdade. Gente, é sensacional, né? Numa frase do Fedro a gente tem matema, fármaco, semblante e verdade. Qualquer semelhança com Lacan e os discursos não terá sido mera coincidência. Né? Claro que o Lacan subverte e vai rearranjar isso de uma maneira inédita, mas assim, vocês vejam que é a grande questão que está colocada aí. Né? Platão, 370 a.C. Bom, então, com esse mito, né, o Sócrates subverte então esse entusiasmo do Fedro com a escrita, né, dizendo que não é possível chegar ao justo, ao bom e ao verdadeiro pela via da escrita, já que ela vaga sem pai, indiscriminadamente. Bom, os educadores adoram isso, né? Isso é uma questão muito interessante para pensar na questão do professor, do lugar do professor, né? O Sócrates ele está dizendo que a transmissão feita por um mestre, ela tem algo que ele não dá esse nome, mas eu estou dando, assim, lacanianamente, né? Eu só poderia fazer uma leitura lacaniana, assim, do que ele está dizendo, que o texto escrito, ele perde, digamos assim, ou potencialmente pode perder, a enunciação, né? A voz, o tom, a modulação, né? A memória, então, para o Platão, é uma compreensão viva da alma, né? Assim, ele diz, só há sabedoria na alma e nunca nas escrituras.
Daí a supremacia do conhecimento oral, que seria verdadeiro, em detrimento da escrita, que teria a ver com a aparência. Olha de novo a gente encontrando aí a carta como facsímile, lembra lá no Edgar Allan Poe? Como a questão da relação da verdade com o semblante já está colocada aí, e a relação entre o significante e a letra, digamos assim, né? Bom, qual que é a polêmica que se coloca aí com o Derrida, né? O Derrida ele vai ser extremamente crítico. Eu não vou me estender muito nisso. Quem estiver interessado nessa pesquisa pode ler os vários livros que o Derrida escreveu sobre isso, alguns muito interessantes. O próprio Fater de la Vérité, o Carteiro da Verdade, que é um calhamação. A Farmácia de Platão, a Escritura e a Diferença, né? Depois, mais recentemente, a questão do mal do arquivo, que é um livro interessantíssimo. Eu não vou entrar nisso. É um trabalho extenso, é um filósofo muito importante, com quem a gente tem que dialogar. Evidentemente não é psicanalista. E ele vai, o Derrida, digamos, recuperar a tradição hebraica, né? E colocar um pouco essas duas tradições em tensão, a tradição platônica e a tradição hebraica, né? Assim, e a diferença que existe entre ambas no que diz respeito à questão do tratamento da questão da letra, justamente. E ele realiza então uma crítica, né, dessa tradição platônica ocidental, e ele vai fazendo uma espécie de uma série assim histórica do que seriam os desdobramentos dessa tradição platônica. Então ele fala do Rousseau, né? Depois ele fala do Saussure e chega finalmente ao Lacan, né? Então, deixa eu só desligar o negócio. Então ele vai fazendo como se fosse assim uma linha, né, do pensamento ocidental que vem lá desde o Platão e chegaria então no Lacan. Então ele está acusando o Lacan de ser platônico, né? E seria uma tradição que preconizaria então a irredutibilidade do significante e a sua primazia em relação à escrita, né? E o Derrida então ele vai inverter esse argumento do Sócrates ali colocado no Fedro, né? E no Carteiro da Verdade, que é um texto de 75, o Derrida acusa o Lacan de fazer uma psicanálise aplicada à escrita literária a partir da análise fascinada de um conteúdo, eu estou citando o Derrida, excluindo o narrador, que eu considero que esse é o ponto mais equivocado da crítica que o Derrida faz ao Lacan. O que, como argumentei, né, já no nosso último encontro, me parece muito equivocado mesmo, assim, porque eu acho que o narrador, tanto no texto do Edgar Allan Poe como na leitura que Lacan faz, tem a função de passador ali, como eu disse para vocês no nosso último encontro, né? E ele ainda acusa o Lacan de um formalismo, né, de uma inconsequência rígida. Ele é bem, vamos dizer, duro assim com Lacan, né? E de praticar um semanticismo hermenêutico ingênuo. Tudo isso são palavras literais do Derrida, tá? E além disso, ele diz que se trata de uma topologia empírica que exclui o quarto elemento. Esse é um outro ponto que eu acho que o Derrida está completamente equivocado, né? Porque eu não sei se vocês lembram que no nosso último encontro eu fui mostrando para vocês como a gente extrai tanto do texto dos escritos quanto dos comentários que o Lacan vai fazendo no seminário 2, especialmente nas aulas do seminário 2, em que o Lacan comenta a novela, né, o conto da carta roubada, ele vai formalizando, não é, o texto a partir do esquema L, o esquema que mostra que a identificação imaginária, não é,
está atravessado pelo eixo simbólico, está atravessado pelo significante, né? Está atravessado pela linguagem. E se a gente vai acompanhando ali essa formalização que o Lacan faz, a gente percebe claramente que ele está colocando a carta como quarto elemento, né? Então, desde o início do ensino do Lacan, para ele a estrutura é quaternária, né? Então, isso aqui que o Derrida fala, que o Lacan faz, uma topologia empírica que exclui o quarto elemento, é muito equivocado, assim. E eu acho que então a gente precisa, né, pensar assim nesse debate, né, que eu queria colocar para vocês assim dois aspectos que eu acho que são bem importantes. O primeiro é que Lacan afirma assim categoricamente, com todas as letras, com o perdão da piada, né, que o quarto personagem, vamos dizer assim, do conto do Poe, eu diria de certa forma até o personagem principal, senão a gente cairia de fato num psicologismo ali, né, do rei, da rainha, do ministro, enfim, não é isso que importa. O personagem principal, que é o quarto personagem, é justamente a letra. Em que sentido? No sentido da relação de cada um com o seu inconsciente, né? Então, na verdade, o que o Lacan está dizendo ali é que a carta roubada, o conto, ele transmite a estrutura do sujeito, né? Então, não se trata absolutamente de uma análise psicológica das personagens, mas é o próprio texto que é tomado, né, como transmitindo essa estrutura do sujeito do inconsciente em sua posição e seus giros dialéticos, como a gente viu no nosso último encontro, né? Cada hora é uma das personagens que está ocupando aquele olhar que nada vê, a partir de uma identificação imaginária com o outro, no eixo a linha, né? Especular, e sendo atravessado, ainda que inconscientemente, né? Ou seja, alienado, pela carta que produz o giro, né? Desconhecendo, portanto, que está determinado pelo significante letra no lugar do outro. Todos eles, exceto Dupin, que por levar em conta, tal como analista, essa determinação, finalmente reconduziu a carta ao seu destino. Então a carta é esse quarto elemento em jogo nos triângulos do conto, o que possibilita ao Lacan fazer uma revisão do que ele chama de imbecilidade realista, definindo o significante como símbolo de uma ausência. E, nesse sentido, a verdade possibilita a própria existência da ficção. O segundo ponto, né, que me parece importante de responder para o Derrida, né, é algo bastante curioso que a gente vai retomar depois também mais para frente aqui, que o Derrida vai formular essas críticas se baseando num texto de 56, sem levar em conta as reformulações que o próprio Lacan vai elaborar em relação à noção de letra nos anos 60, e sobretudo a partir do texto Litura Terra, de 71, e do Seminário 18. Então é interessante porque o Derrida escreve esse texto em 75 sem levar em conta a Litura Terra, né? Isso é algo também bastante curioso. Mas a gente pode pensar, né, que já em 66, muito antes disso, 10 anos após a escrita do seminário sobre a carta roubada, quando da publicação dos escritos, esse texto foi justamente escolhido para a abertura da coletânea. Então, o seminário da carta roubada abre, não é, a coletânea dos escritos, que foi publicada em 66, rompendo com a cronologia dos textos, né, e ressignificando a partir da nova noção de objeto A, porque em 66 a gente já tinha a noção de objeto A, que foi forjada ali no final dos anos 60, não é? Sobretudo a partir ali do seminário 9. E, portanto, em 66 nós já tínhamos a noção de objeto A,
Lacan já havia rompido com a IPA, já tinha fundado a sua escola em 64 e estava prestes a lançar a sua proposição do passe em 67. Então é um outro momento, né, do ensino do Lacan. É um momento em que o Lacan já tinha feito esse seu passe, como eu brinco ali que o seminário 11, né, eu brinco que é o passe do Lacan, né, o autorizar-se por si mesmo, é a fundação da escola, que ele passe esse que ele faz com o objeto A, justamente, que ele chama de sua única invenção na psicanálise. Não é qualquer coisa. É isso que a gente vai acompanhar agora. Que passe, que passo, que é esse, e o quanto esse passo implica numa reformulação, e eu diria até para vocês, a primeira vez que a gente poderia dizer assim que o Lacan vai, de fato, criar uma especificidade para a noção de letra, porque até ali a letra era a materialidade do significante, né? Agora a letra começa a ganhar vamos dizer assim, um contorno específico, né? E o próprio Lacan vai dizer, né? Eu vou ler um trechinho aqui que o Lacan fala, né? Pois deciframos aqui na ficção de Poe, tão potente, no sentido matemático do termo, olha só, ele volta à questão da potência no sentido matemático, volta ao matema, a divisão onde se verifica o sujeito pelo fato de um objeto o atravessar, sem que eles em nada se penetrem. Divisão que se encontra no princípio do que se destaca no fim dessa coletânea sob o nome de objeto A. Então, a gente encontra aqui de novo esse debate inaugurado por Platão a respeito da relação do significante da letra com a realidade e a verdade. A questão que se coloca para a gente, já que a gente não é filósofo, é assim, o que a psicanálise traz de novo sobre essa questão? Como que a psicanálise entra nessa conversa? No início dos anos 60, Lacan explora o que ele chama de meandros do paradoxo do mentiroso. Vocês lembram disso, né? Diante da proposição eu minto, podemos dizer que se ela é verdadeira, logo ela é falsa, não é? Se eu falo para vocês eu minto, é uma proposição, eu minto. Se ela é verdadeira, se eu minto, então eu estou mentindo. Então ela é falsa, então eu não minto, né? E se ela for falsa, então ela é verdadeira. Já que se é falso que eu minto, então é verdade que eu sou mentiroso, né? Esse é o famoso paradoxo do mentiroso. Esse paradoxo, que é muito explorado pelo Lacan, né? Ele aponta para essa divisão do sujeito entre enunciado e enunciação, né? Então vocês vejam que aí a gente já introduz uma questão muito interessante, né, e uma nuance importante entre a verdade para a filosofia, enquanto essência, não é? Enquanto algo que tem a ver com uma ontologia, né, que tem a ver com um ser, e a verdade para a psicanálise, né, que eu já adianto, né, não vai sem o semblante, né? Ou seja, essa distinção clássica da filosofia entre verdade e aparência, né? Ela fica bastante abalada na psicanálise, né? Então, se a gente seguir aí o que o próprio Lacan vai colocar, né, na apresentação dos escritos, a gente pode entender então que a invenção do objeto A de alguma maneira já havia deslocado, mesmo antes ali da noção de letra mais tardia, né? Que a gente depois vai acompanhar também da letra como litoral, que está lá nos anos 70 e tal. Mas já aqui, essa noção de objeto A já desloca, não é? Então, nos anos 60, com a noção de objeto A, já é possível deslocar a questão da letra e da verdade mais além da determinação significante, né? Então, a gente já começa a ter uma abertura aí
para o registro do real e as consequências que isso vai ter, então, para a clínica, inclusive, né? Bem, então, isso colocado, né, a gente vai entrar, então, agora, justamente na tentativa aí de acompanhar. Eu só queria fazer um outro comentáriozinho lateral antes. É isso que eu falo para vocês, né, que é muito difícil a gente terminar esse trabalho, que toda vez que eu falo agora eu acabei, eu descubro uma coisa nova, né? Então eu descobri aqui um texto que eu também queria recomendar para vocês. Por acaso, assim, eu estava arrumando a minha biblioteca, achei um livro incrível do Bento Prado Júnior, nosso grande filósofo Bento Prado, né? Que chama Alguns Ensaios, Filosofia, Literatura, Psicanálise. O Bento era muito interessado pela psicanálise, né? E nesse texto, o Bento vai fazer uma leitura de Guimarães Rosa, na verdade. Só que ele vai trazer exatamente esse debate. Né? Então, eu vou ler para vocês um trechinho, depois quem puder também dar uma sapeada aí nesse texto, muito bonito, muito interessante. Então, ele vai falar assim, né? Ele está claramente ali também às voltas com Derrida, né? Mas ele vai falar do Lacan, ele vai inclusive citar o Lacan aqui, né? E ele diz assim, o papel escrito é porque ele está falando das personagens do Guimarães Rosa que são analfabetos. Vocês lembram mais para frente, o Lacan vai falar do analfabetismo, né? E da desortografia que a psicanálise opera, né? Que uma psicanálise opera uma alfabetificação, traduzindo aí o neologismo para o português, né? O analfabetismo, né? Da bobagem aí, né? Que tem aí essa relação dupe, né? Com a linguagem, essa relação tola com a linguagem, né? E aí o Bento diz assim, o papel escrito é documento, posse legítima e indiscutível, domesticação do significado. Na falta dele, um juiz, uma autoridade, é indispensável para devolver cada existência aos seus limites e cada vida à sua verdade. De novo a gente encontra aí essa questão da verdade, né? Mas aí ele vai falar do Guimarães, ele fala assim, mas é exatamente nesse momento que parece confirmar a primeira leitura sugerida que nos obriga a cancelá-la, né? Desse papel legitimador aí do papel escrito, né? E do letrado, né? Porque ele vai falando assim que nas personagens do Guimarães ele tem o letrado e o analfabeto, né? Então o letramento, o letrado como aquele que chancela a verdade, vamos dizer assim, né? O que nessa leitura aparecia como negativo começa a revelar a sua plena positividade. E é toda a estrutura que muda radicalmente de sentido. Começamos a vislumbrar que o analfabetismo não indica apenas uma carência, e que ele pode significar uma virtude e um privilégio. Simetricamente, começamos a perceber que o uso instrumental da língua, a sua domesticação através da escrita, pode aparecer como uma pedra ou como um esquecimento. Olha o Fedro aí! Engraçado que ele não cita o Fedro, o Bento. Achei tão curioso. E é purinho o Fedro, né? Na situação irônica que contrapõe o letrado ao iletrado, o saber se encontra do lado mais inesperado. Não dominar a linguagem, não saber utilizá-la, é devolvê-la à sua verdade e à sua vocação mais primitiva. Parece que ele está falando de la língua, né? Numa fórmula breve, ler em profundidade o verivérbio. Verivérbio é um neologismo do Guimarães, de uma personagem, né, num dos contos. Só é possível para quem não sabe ler a superfície da letra. Gente, olha que coisa mais linda, né?
essa relação, né? E aí ele vai dizer assim, para além da mera escrita, o analfabetismo remete a uma relação problemática com a escritura, isso é, com um logos mais primitivo anterior a toda letra. Isso é Derrida, essa questão da escritura, né? A relação entre o letrado e o iletrado deixa, portanto, de figurar um contato entre duas humanidades separadas pelo espaço da geografia e da cultura para indicar uma relação interna do homem com seu destino. Né? Então, de novo, o Bento está falando assim, que as personagens de Guimarães não é para ser psicologizado de novo, fulaninho e o beltraninho, né? O Miguelim e o fulano, né? Que o texto fala de uma divisão subjetiva, né? Entre algo que pode ser formalizado, escrito, agora aqui a gente vai falar a escrita da fantasia, né? E aquilo que não cessa de não se escrever, né? Bom, a gente poderia seguir aqui, mas enfim, recomendo para vocês esse texto belíssimo aqui do Bento Prado, que agora eu vou ter que incluir no meu livro, essa citação que eu achei maravilhoso, né? E que fala justamente também dessa relação com o analfabetismo, chama O Destino Decifrado, Linguagem e Existência em Guimarães Rosa, o texto dele. Vamos lá então, gente. O objeto A, né? Então, o Lacan vai falar do roubo da carta, né, na apresentação dos escritos, volta a isso, le vol de la lettre, o voo da letra, ganhando assim uma força muito grande, né, nesse momento, a ponto de ser elevado à dignidade de paródia, ele vai dizer, né, paródia de nosso discurso. Ele diz que a carta roubada é uma paródia do discurso analítico, né? Então, paródia, facsímile, semblante, mas que de alguma maneira já se insinua aqui, né? Nessa questão de que a verdade tem estrutura de ficção, né? E aí ele vai introduzir de uma maneira muito interessante, essa noção da letra como objeto, né? Mais além da questão da letra como materialidade de significante, a letra como objeto. Para a gente poder entender esse passo que o Lacan está dando, a gente vai, que é fundamentalmente um passo que ele vai dar no seminário 9, seminário da identificação, né? Que é um seminário no qual Lacan vai justamente trabalhar essa questão do traço, né? Porque como ele está trabalhando a questão da identificação, ele vai trabalhar a questão da relação da questão do traço. Ele volta, inclusive, ali ao Freud, né? Para falar do traçonário, do Eisager-Zug, como vamos dizer assim, esse primeiro traço de identificação, né? Mas é também a primeira vez que ele vai se interrogar seriamente, eu digo seriamente, em que sentido? No sentido dele ir atrás do rigor da definição de letra. Então eu diria para vocês assim, que a partir aqui do seminário 9, o Lacan vai começar a fazer uma espécie de tratamento da questão da letra, né? Usando um método que é um método que Lacan usa muito, assim, quando ele vai visitar outras áreas do conhecimento e trazer elementos de outras áreas do conhecimento para a psicanálise, né? Que é estabelecer uma homologia. Quer dizer, o Lacan ele usa muito esse método da homologia, ele vai fazer isso mais para frente com a topologia, ele já tinha feito isso com a própria ideia de significante, número, ou seja, ele toma com rigor
um determinado conceito de uma outra área, não é? E ele vai estabelecer uma correspondência em termos estruturais de algo que interessa para o psicanalista. Então, não é um uso heurístico, né? Ele não está fazendo um uso dessa noção, vamos dizer assim, como uma metáfora, né? É como se fosse tal coisa assim, assim, né? Como um recurso assim para transmitir, para conseguir explicar melhor, alguma coisa do tipo. Não. Ele tem um rigor, ele vai atrás daquele conceito, ele consegue perceber o que aquele conceito tem de. Ele faz isso com a noção de mais-valia, né? Ele diz que mais-valia, mais de gozar é homólogo a mais-valia, né? Depois ele vai falar, por exemplo, o espaço topológico é homólogo ao espaço do ser falante. Então tem a mesma estrutura, né? E ele vai fazer isso com a letra, a partir do seminário 9. Ele vai estudar o que é letra. Como que a gente pode... Qual é a definição rigorosa de letra? Assim, como é que a gente pode chamar... Quais são os critérios para a gente chamar uma determinada marca pictórica, digamos assim, ou gráfica, não é? Ou se a gente até quiser convidar o Derrida para entrar na prosa, um grafema, né? Como é que a gente pode dizer que é um risco, né? Para brincar com o nome do meu seminário, um desenho, uma marca, não é? É uma letra. O que é que diferencia a letra de uma marca qualquer, né? Isso, né, é importante para que a gente não sobreponha a letra à grafia. Porque senão, se a gente vai reduzir a letra à grafia, a gente cai numa espécie de hierarquia, não é? Entre letrados e iletrados, entre sociedades ágrafas e sociedades que têm escrita, e indivíduos alfabetizados e não alfabetizados, enfim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, para a gente sempre levar em consideração que, para a psicanálise, a letra não é, e a escrita não é a grafia, né? Essa acho que é a primeira diferença importante, assim, em relação à filosofia, em relação à educação, em relação à história, em relação a outras áreas que também trabalham e operam com a noção de escrita e debatem essa questão da transmissão oral e etc, né? As tradições orais e as tradições escritas. Bom, o Lacan, lá no Seminário 9, ele fica fascinado, eu não sei quem já leu o Seminário 9, quem não leu eu recomendo que volte a ele, né? Ele vai ficar fascinado com algo que ele encontra no Museu do Homem, em Paris, que são justamente umas marcas, né? Eu tenho aqui até, não sei se vocês vão conseguir ver, são uns feixes, uns feixes não, umas inscrições, né? Coloridas que remetem a 8.000 antes de Cristo, no Madazil, né? E que ele começa a se perguntar lá no Seminário 9 se essas inscrições são ou não escrita, né? São ou não letra. Eu acho que talvez vocês consigam enxergar aqui. São essas aqui, vocês estão conseguindo ver? Vocês encontram na internet, tá? Se vocês colocaram em Museu do Homem, inscrições do Madesi. O Lacan, ele tinha ido lá, né, no museu, e ele viu essas inscrições, ele ficou completamente fascinado por isso, né? E ele foi estudar, ele foi pesquisar essa questão da história da escrita e da história da letra.
E eu queria trazer um pouco para vocês um debate contemporâneo em relação a isso, assim, bastante atualizado, justamente sobre e é muito surpreendente a gente perceber o quanto o Lacan realmente foi pesquisar e a partir daqui ele começa a usar com muito rigor a noção de letra. Então ele não usa a noção de letra de uma forma aleatória, né? Ele começa a usar a noção forte de letra, vamos dizer assim. Eu descobri um livro que me ajudou muito, que tem em português, por isso eu vou indicar. Na época que eu estava fazendo essa pesquisa, eu li vários textos, fui atrás inclusive do livro que o Lacan cita no Seminário 9, que não tem em português, mas eu achei um livro que tem em português, é acessível, do Stephen Roger Fisher, que é um cara da Nova Zelândia, né? Esse livro chama História da Escrita. É um livro bem didático, um livro que eu recomendo para vocês, porque nesse livro o Fisher vai vamos dizer assim, explicar de uma maneira muito rigorosa, mas muito simples, o que é que diferencia a letra de outros signos indexáveis. E é isso que eu vou tentar transmitir para vocês hoje aqui, porque isso é muito importante que a gente entenda, e entenda muito bem entendido. Porque muitas das confusões que às vezes acontecem em torno dessa questão da noção da letra se devem ao fato de que a gente talvez não conheça o conceito de letra forte, né? E às vezes a gente fica chamando de letra o que não é letra, e isso dá muita confusão, né? Porque, como eu disse, eu queria reforçar isso, Lacan está usando a noção de letra com muito rigor para fazer essa homologia da letra para a psicanálise, né? Então eu recomendo realmente esse livro para vocês, que vai nos ajudar bastante. E o que o Fisher ensina para gente? Ele ensina o seguinte, que há um consenso. Eu assim fiquei muito impressionada com as coisas que eu aprendi assim com a leitura desse livro, e muito impressionada com o quanto o Lacan sabia disso, né? Então, assim, tem alguns consensos entre os historiadores. Por que os historiadores? Porque a noção de letra é uma noção da história. É uma noção fundamental da história como ciência, né? Eu diria para vocês que é a noção pilar da história como ciência. Por quê? Porque vocês sabem que a ciência, a história como ciência, ela vai estudar justamente o que é considerado história e pré-história. Qual é o marco que diferencia história de pré-história? É justamente a escrita. São os textos escritos, são as escrituras, né? Que permitem ao historiador ter acesso a documentos, não é? Então, são os textos escritos que inauguram a história como ciência, que possibilitam ao historiador saber o que estava acontecendo numa determinada sociedade, numa determinada cultura, né? Então, para eles, definir o que é uma escrita e, portanto, saber o que é letra é algo fundamental. Então, a letra e a escrita são uma noção, antes de ser uma noção da linguística, da literatura, não é? É uma noção fundamental da história. Então, os historiadores eles têm um consenso a respeito de 3 requisitos para se definir a chamada escrita completa. Quais são esses requisitos? Primeiro requisito, ela tem como objetivo a comunicação, né? Então, vamos dizer assim, se eu estava passando, porque eu estava passeando, sei lá, peguei uma pedra e não tinha nada que fazer e fiquei lá, né, na Mesopotâmia, num dia de sol na Mesopotâmia, 8.000 anos antes de Cristo. Né? Aí eu passei e fiquei assim, não estava fazendo nada, estava pensando na vida e fiquei riscando a pedra assim. E fui embora.
descansei, tomei uma aguinha e fui cuidar da minha vida, né? Fui coletar ali umas azeitonas ali. Isso não é escrita. Tudo bem, algum historiador pode ir lá com o carbono 14, ver aquela marca ali, saber quantos anos tem, saber que alguém passou por ali, que tem. É uma pegada, né? É um rastro, né? Humano, portanto simbólico, que fique bem claro. Mas por essa primeira, por esse primeiro requisito, ele não é letra, né? Não é um texto aquele, não é uma escrita, né? 2. Ela deve consistir em marcações gráficas artificiais em superfície durável. Eu tô lá, na beira do rio, há 8.000 anos atrás, na Mesopotâmia, tô ali na beira do rio e escrevo ali na lama. Tive a intenção de deixar uma mensagem para o meu amigo que vinha atrás de mim e quis deixar ali uma marca de que eu estava ali, para ele saber que eu passei ali e me encontrar, sei lá. Mas veio o rio e apagou, né? Então, eu tive o primeiro, vamos dizer assim, a primeira condição, que é eu quis me comunicar, né? Mas ninguém encontrou aquela comunicação, porque a comunicação a água do rio levou. Então, né, não ficou a marca, né? Isso, gente, eu não vou começar a abrir isso agora. Espero que mais para frente ainda esse semestre a gente tenha tempo de voltar a esse assunto no final. Mas eu queria que vocês lembrassem disso, porque isso abre todo um debate contemporâneo, né? Sobre qual é a superfície durável hoje do algoritmo quando a gente escreve na internet, por exemplo. Tá tendo uma revolução em relação à letra no que diz respeito a isso. Mas eu juro que eu só vou plantar a semente da discórdia. Não vou falar mais nada sobre isso hoje, porque senão a gente não acaba nunca, tá? Eu tô vendo que já são 11h30, mais de 11h30. O tempo voa. Então esse é o segundo ponto. Vocês entenderam o primeiro e o segundo? Ficou claro? E o terceiro, né? Deve usar marcas que se relacionam convencionalmente para articular a fala. Aqui é um outro ponto interessante, porque uma determinada marca gráfica numa superfície durável pode ter o intuito de se comunicar, pode ter uma marca artificial numa superfície durável, mas pode não satisfazer a terceira condição, que é estar convencionalmente relacionada para articular a fala. O que eu estou querendo dizer aqui? Que eu posso estar ali na Mesopotâmia passeando, escrever na pedra um boizinho, não é? E o cara que vem depois de mim vai achar o boizinho escrito lá. Eu tive a intenção de me comunicar. Eu posso, por exemplo, escrever ali na pedra um caçador matando o boizinho, não é? Eu tive a intenção de me comunicar, eu escrevi numa superfície durável, não é? O historiador encontrou a minha marca ali, mas isso não é uma letra, isso é um desenho. E um desenho é diferente de uma letra. Então, nesse caso, satisfaria a primeira condição, satisfaria a segunda condição, mas não satisfaria a terceira condição, né? Que é uma das condições. Alguém pediu aqui o nome do livro. O nome do livro é História da Escrita, do Stephen Roger Fisher. Esse terceiro ponto, gente, que eu acho que o primeiro ponto e o segundo ponto são mais ou menos intuitivos, a gente entende perfeitamente, né? O que é eu ter a intenção de me comunicar e o que é ser numa superfície durável, né?
seja uma placa, seja uma pedra, seja um papel, né, um papiro, enfim, alguma coisa que dure, ou seja, uma marca que fique, com o perdão da, da brincadeira, impressa, né? Mas a segunda, né, a terceira, desculpa, que é essa, que deve usar marcas que se relacionam convencionalmente para articular a fala, é o que eu gostaria, né, de me deter um pouco mais com vocês e que é fundamental da gente compreender para a gente poder acompanhar todos os desdobramentos da noção de letra no ensino do Lacan, tá? O próprio Fischer ele vai dizer, né, que antes do que ele chama de escrita completa, que tem que corresponder a esses 3 requisitos, muitos outros processos semelhantes ou parecidos com a escrita existiam e que alguns historiadores chamam de proto-escrita, né? Mas que hoje em dia há uma, vamos dizer assim, uma crítica em relação a isso, né? Porque cada vez mais eu acho que há vamos dizer assim, uma espécie de um consenso a respeito da especificidade da letra, né, em relação a esses outros processos semelhantes, mas que não contém, digamos assim, o fator fundamental que permite, a partir da invenção da letra, que a gente possa realmente escrever, né? Por que isso é importante? Que é uma coisa que o Fischer ele insiste muito nesse ponto. Porque, embora existissem todas essas marcas, digamos assim, anteriores à letra, a passagem para a letra, e isso é muito legal, muito importante para nós analistas, porque é muito parecido com o nosso modo de trabalhar, né? E é muito parecido também com o que a gente fala em relação ao próprio significante, que é a questão do corte, né? Não existe continuidade entre essas outras experiências, vamos dizer assim, de grafia, né? E o advento da letra. Em outras palavras, a invenção da letra como objeto foi um événement, como diria o Badiou, foi um acontecimento na história da humanidade. Foi um corte, né? Então a gente poderia dizer, né, vou até citar um trechinho aqui do Fischer, ele diz assim: antes da escrita completa, a humanidade usou uma riqueza de símbolos gráficos e mnemônicos, ferramentas de memória, de vários tipos. Por milhares de anos, a arte gráfica e esses elementos mnemônicos se desenvolveram em certos contextos sociais, né? Mas nenhum deles permitiu que surgisse a escrita propriamente dita, né? E interessante que o Lacan parece muito sensível a essa distinção, né, entre o que ele mesmo, Lacan, chama de traços ideográficos, lá no Seminário 9, que se tratam de um figurativo apagado, recalcado ou mesmo rejeitado, e que são, o Lacan vai dizer, traços significantes. Então, vejam vocês que interessante, o que ele está chamando de mimetismo apagado? O que ele está chamando de mimetismo apagado é que, assim, nesses traços aqui que ele encontrou lá no Museu do Homem, você não reconhece nenhum desenho, né? Você não conhece, você não vê aqui uma casa, um boi, um caçador, né? Você não vê nada disso, você vê uns traços, como ele mesmo diz, uns traços que você não reconhece, né? Em termos pictóricos, assim, eles não correspondem a nenhum objeto da realidade, digamos assim, né? Então isso é que o Lacan está chamando de figurativo apagado, né? Ou traços significantes. E aí ele vai dizer assim,
olha que interessante, eu quero que vocês acompanhem bem isso, porque o Lacan vai mudar de posição ao longo do seminário em relação a isso. Ele está fazendo uma investigação mesmo, né? Ele vai dizer assim, será que esses traços, né, funcionam como escrita? É a pergunta que o Lacan está fazendo. E aí ele vai dizer, a escrita como material, olha essa coisa da materialidade, como bagagem, esperava para ser fonetizada. E é na medida em que ela é vocalizada, fonetizada, como outros objetos, que ela aprende a funcionar como escrita. Eu não sei se vocês reconhecem, mas é exatamente o que o historiador tinha dito da terceira condição, que é usar marcas que se relacionam convencionalmente para articular a fala. Vocês vejam que o Lacan é de um rigor, ele não dá ponto sem nó. Ele não está falando assim por falar, ele sabe exatamente o que ele está falando, né? Agora vejam que interessante, né? Como aparece aqui uma ambiguidade do Lacan que depois vai ser resolvida. Eu estou indo bem devagar para vocês irem acompanhando. Agora eu estou aqui indo assim devagarzinho. Ô Pedro, não dá spoiler. O Pedro está aqui no Instagram dando spoiler. Você já fez meu seminário anos atrás, né? Sobre isso. Eu tenho que ir devagar porque tem gente que não estava lá. Tô brincando, pode falar assim. A gente vai chegar aí nisso mesmo, Pedro. Ele já deu um spoiler aqui, mas é que eu quero ir com calma. Eu vou dar os passos que o Lacan vai seguindo para chegar aí, tá bom? Então, voltando aqui no seminário 9, tá? Lacan, ele vai mostrar uma certa ambiguidade. Ele vai dizer assim, olha, o que representa... Isso é na aula de 20 de dezembro de 61. O que representa o advento da escrita é o seguinte... Isso é Lacan falando. Que alguma coisa que já é escrita, olha a ambiguidade dele. Se considerarmos que a característica é o isolamento do traço significante, sendo nomeada, vem a poder servir como suporte deste famoso som, sobre o qual Gardiner põe todo acento, no que diz respeito aos nomes próprios. Então, vamos voltar. O Lacan está dizendo assim, aqui a gente tem o isolamento do traço. O isolamento do traço. Então, ele está dizendo, você tem essa característica da escrita, que é o isolamento do traço. Não é? Ou seja, uma coisa, um traço abstrato, que não se refere a nenhum objeto da realidade. Mas esse isolamento do traço, ele está falando assim, alguma coisa que já é escrita, mas que tem que esperar algum outro negócio para funcionar como escrita. Depois ele vai rever isso e vai falar, não é escrita. Né? Mas aqui ele ainda traz essa ambiguidade. Ele vai falar, precisa ser nomeado, né? Precisa ser nomeado, assim como um nome próprio, né? Para que possa funcionar como escrita, né? E o curioso é que aqui a gente é introduzido uma outra questão, que é a questão do nome próprio, né? Isso aqui é uma coisa bacana também da gente se atentar, né? Porque vocês sabem que a famosa Pedra de Roseta, né? Ela só, que está lá no British Museum, né? Não sei se alguém já viu lá, a Pedra de Roseta em Londres, que foi encontrada ali no delta do Rio Nilo, no Egito, por um soldado do Napoleão, e que depois foi capturada pelos ingleses, né? A inscrição da Pedra de Roseta, ela data de 196 a.C. E o que ela traz, o que está escrito ali? Um decreto dos sacerdotes em homenagem a Ptolomeu. Qual que foi a grande sorte deles terem encontrado essa Pedra de Roseta? Por que ela é tão famosa? Por que ela está lá no museu em Londres e tal?
Porque a sorte foi que esse tal de decreto dos sacerdotes estava escrito em 3 línguas diferentes. Estava escrito em hieróglifo egípcio, que é a escrita dos sacerdotes, demótico egípcio, que é a escrita comum egípcia, e grego. Como estava escrito em grego também, eles foram produzindo uma transliteração, né, do nome Ptolomeu e do nome Cleópatra, porque aí eles conheciam as letras em grego, né? Então eles foram fazendo uma transliteração do grego, né, para o hieróglifo e para o demótico, e eles conseguiram, graças à Pedra de Roseta, decifrar os hieróglifos egípcios, né? Então por isso que a Pedra de Roseta ela é tão importante, né, para os historiadores e tal. Outra coisa que é muito interessante, eu quero fazer um parênteses aqui que é interessante. O hieróglifo, ele não tem esse traço que o Lacan comentou do isolamento do traço, né? Porque o hieróglifo, ele é pelo contrário, o desenhinho é super bem feito, o desenhinho ali da águia, do não sei o que, do hominho, do não sei o que lá e tal. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque o hieróglifo, embora ele graficamente ele tenha um requinte pictórico, tanto que precisava de uma iniciação para poder escrever, só os sacerdotes escreviam com aquelas letras, né? Os hieróglifos não são desenhos, eles são letras. O que significa dizer que eles são letras? Significa que eles têm valor sonoro, né? Na escrita do hieróglifo, aquele desenho ele não tem um valor referencial. Aquele desenho não se refere àquele objeto que ele está mimetizando. Ele tem um valor sonoro. Por isso que ele é letra. Tá? Então eu já vou introduzir essa questão do valor sonoro aí. Então, esse método, né? Esse método que foi utilizado pelo Champollion, né, que foi o cara que conseguiu decifrar, tem um texto muito interessante do Alush, né, nosso colega psicanalista Alush, que ele vai falar o seguinte, olha só que interessante, eu vou falar um trechinho, ler para vocês um trechinho do que o Alush fala sobre isso, né? Ler com o escrito é relacionar o escrito com o escrito, o que se chama uma transliteração. A transliteração é uma operação tanto mais convocada pela leitura, quanto o que é dado a ler difere mais na sua escrita do tipo de escrita com que a leitura irá constituir. Ora, escrever o escrito é cifrá-lo. E essa forma de ler com o escrito merece, pois, ser designada como um deciframento, que é o que o Champollion faz. Certamente, decifrar não é traduzir, mas foi preciso observar a transliteração da decifração de Champollion, bem como no trabalho de elaboração do sonho, para poder, a partir daí, definir o que era focalizado pela tradução e pela transcrição. Então, essa parte é muito interessante porque a gente vai vendo que para traduzir o texto, antes foi necessária uma transliteração. Ou seja, essa operação que o Alush está chamando de ler com a própria letra. Em outras palavras, já adiantando um pouco aqui para vocês, ler com o som. Ler com o som. Isso é que vai ser fundamental e esse é o grande interesse da psicanálise pela letra, né? É justamente essa questão da leitura sonora que eu vou agora eu vou pular aqui uma parte do método que o Champollion usou para fazer essa transliteração, porque
senão a gente vai demorar muito, tá? Mas o que eu queria então voltar aqui a comentar, né? É que o tal do isolamento do traço a qual o Lacan se refere, portanto, né, que tem a ver com esse apagamento da figuração, tem duas coisas aí que eu queria falar para vocês que é muito importante, são muito importantes, né? O apagamento da figuração não é critério, né, para dizer se uma coisa é letra ou não, né? Por quê? Porque você pode ter letras que têm a figuração completamente apagada, né? E você pode ter apagamentos da figuração que não sejam letra, porque não estão lidos com o valor sonoro. E você pode, ao mesmo tempo, ter traços bastante pictóricos, como no caso do hieróglifo, por exemplo, que não, e que nem por isso deixam de ser letras. Então, o critério do isolamento do traço, ele não pode ser o que eu estou querendo dizer para vocês é assim, não pode ser um critério imaginário, não pode ser um critério escópico, entende? Vocês estão conseguindo acompanhar isso? Eu não posso bater o olho num determinado registro gráfico e simplesmente pelo fato dele ser um desenhinho bem feito ou um risco totalmente abstrato, e esse não pode ser o critério a partir do qual eu vou definir se uma determinada marca pictórica é ou não letra, tá? Então, mesmo quando você tem um desenho super bem feito, como por exemplo no hieróglifo, não é, egípcio, você tem aí um apagamento do traço também, né? Você tem um apagamento do traço por quê? Porque o que se perdeu nesse traço, por mais sofisticado e bonito pictoricamente, uma obra de arte é um hieróglifo, ou um garrancho qualquer, garrancho, né? Garrancho é um rabisco qualquer, feito de qualquer jeito, né? Ambos podem conter essa característica do apagamento do traço, não é? Porque a característica do apagamento do traço tem a ver com a queda do referente, né? Então, se eu faço um desenho do boi, do hominho matando o boi com a lança, que é aquele que a gente vê lá nas cavernas, né? Querendo dizer com aquilo, um hominho está matando um boi, não é? E isso não é apagamento do traço, porque eu estou fazendo um uso de analogia, não é? O desenho ali está servindo para transmitir uma historinha, assim como se eu fizesse uma mímica, né? Uma dramatização com o meu corpo mostrando uma determinada situação que você fala, ela está falando que ela está cozinhando, ela está fazendo assim, ela está falando que ela está penteando o cabelo, né? Então o meu gesto, ele está tentando falar de uma referência, né, que eu estou querendo comunicar. Então o desenho faz isso, né? Então o isolamento do traço, que é a primeira condição, como o próprio Lacan tinha falado lá no Seminário 9, para que algo possa ser considerado letra, ele não tem necessariamente a ver com o grau de sofisticação do meu desenho, vamos dizer assim, né? Mas, além do isolamento do traço, que tem a ver com essa queda do referente, existe então o que o próprio Lacan chamou de segundo passo, segunda condição, que é o que ele fala de nomeação da letra. Então a gente teria que se perguntar aqui o que seria uma escrita que não cumpre a sua função, que é aquilo que o Lacan tinha falado lá na aula de dezembro. Já estava lá esperando para ser fonetizado para cumprir a sua função. Ora, se a gente seguir o que o Fischer está falando, se uma coisa está lá
mas que não cumpre a sua função ainda, que é a terceira função, então não é escrita, né? Não é letra. O Fischer, ele vai dizer, né, que a resposta, ou seja, o elo perdido, né, o grande salto histórico que foi dado pela história da humanidade para a invenção da letra é o que ele chama de foneticismo sistêmico. O que é o foneticismo sistêmico? Símbolos gráficos se tornaram sinais de um sistema de escrita, e agora eu quero que vocês prestem bem atenção, só quando o valor fonético de um símbolo começou a superar o valor semântico. Vou repetir. Só quando o valor sonoro, fonético de um símbolo começou a superar o seu valor semântico. Ou seja, foi definitivamente cortada a ligação com o referente externo, né? Então, a gente poderia dizer assim, que o que define a letra propriamente dita e a diferencia de um símbolo indexável ou gráfico qualquer é exatamente a queda do referente, né? E não um grau maior ou menor de uma abstração pictórica, né? Então, uma inscrição gráfica mais ou menos abstrata torna-se letra apenas quando prevalece seu valor sonoro em detrimento ao seu valor referencial. Eu vou insistir nisso, porque esse é o ponto fundamental. Não é a grafia de um traço, de modo mais ou menos distante à figuração, a condição para que uma grafia vire letra, mas sim a prevalência da função sonora em detrimento da função semântica. Então vejam que interessante, o que cai no advento da escrita é a significação absoluta dada pela referência no objeto. E isso cai quando, pasmem, começa-se a ler um som por seu valor de modo independente, né? Então, a letra surge a partir do momento que você começa a ler um som. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o exemplo do surgimento da letra A na Mesopotâmia. Então, vocês têm aqui, daqui a pouco eu mostro aqui, tá? Vocês têm aqui, né, o desenhinho de um boi, você teve o isolamento do traço, a letra A a gente consegue rastrear a origem, olha que bonito, né? Você tem o desenhinho do boi e você tem o isolamento do traço. Acontece que naquela língua falada ali na Mesopotâmia, boi se falava como ó. A partir do momento que você começa a ler esse traço, não mais como boi, mas como ó, isso vira letra. É o que o Fischer e depois o Lacan, e antes dele Freud já tinha dito, chama de princípio rebus. O que é o rebus que a gente fica fazendo aqueles negocinhos para se distrair? Quando você vai escrever pedra, por exemplo, o que tem lá no rebus? O desenho de um pé mais dra. Aí você fala, pedra. Quando você escreve, né? Quando você decifra o rebus, vocês já fizeram rebus? Aquelas negocinho de palavras cruzadas? Tipo palavras cruzadas, que você tem que decifrar uma mensagem com desenhos e pedaços de letra. Então, por exemplo, pedra. Como é que você faz? Você faz o desenho de um pé mais dra. Então, pedra. Esse desenho do pé aí no rebus, ele não está funcionando como pé no sentido
da parte da anatomia, da parte do corpo humano. Ele está servindo como som. O sonho faz muito isso. Eu tive uma analisante uma vez que falou assim: meu Deus do céu, eu sonhei com uma pessoa sem pé nem cabeça. Daí eu digo: o que é que não tem pé nem cabeça? Né? O sonho escreve através do rebus, né? No sonho, as imagens, elas têm função de letras, porque o sentido não é o pé e a cabeça, né? Mas é o que aquilo é o que aquilo escreve enquanto valor sonoro, né? Então vocês vejam que coisa sensacional, né? Essa questão, né, de você ler um som, não é? Você lê um som, você lê um determinado traço com o som, é o que opera a invenção da letra, né? Então, a invenção da letra na história da humanidade, ela se deu quando justamente passou-se, não é, a operar essa leitura. Por que isso é fundamental? Para a gente entender, e já vou concluindo por aqui pelo horário, para a gente entender que é a leitura que cria a letra. A letra não está antes da leitura. É ler uma determinada inscrição com o som que faz aquela inscrição ser letra. Então, a invenção da letra é um ato. A invenção da letra é um ato. A letra é um objeto inventado. E a partir de então, e eu vou terminar com isso, nós podemos dizer que o significante inventou um objeto chamado objeto A. Né? O objeto A é uma invenção do significante. Né? É uma invenção da linguagem. E, portanto, a letra é uma superestrutura. Né? É por isso que a gente fala que a letra não está dada antes, que a letra não pré-existe a linguagem. Porque existia civilização, existia cultura, existia linguagem, não é? Antes da letra. Mas a letra, isso eu estou falando em termos da história da humanidade, né? A letra é uma invenção humana, é uma invenção da linguagem, é uma invenção do significante. É uma invenção de um objeto que não existia antes. É uma invenção de um objeto chamado objeto A. Né? Então, é muito bonito, né? Vocês devem estar percebendo que, evidentemente, eu estou falando da história da humanidade, estou falando da pesquisa que os historiadores fizeram. A gente ainda vai ficar um pouco nisso no nosso próximo encontro, porque tem algumas coisas muito interessantes que a gente vai precisar, uma vez entendido isso, extrair daí as consequências clínicas, não é? Disso que, embora seja uma invenção do significante, vai além do significante e tem outra materialidade, né? E a partir do qual a gente pode escrever, né? Então, eu queria terminar com isso, terminar com a invenção do objeto A. Né? A invenção do objeto A, que é uma invenção do significante. Acho que a partir de agora ninguém mais vai ouvir o objeto A sem lembrar que a letra é um objeto. A letra é o objeto A, né? A última coisa que eu vou só indicar, a gente vai falar bastante sobre isso no nosso próximo encontro, é que a partir daí a gente pode pensar numa diferença radical entre o significante e a letra que não estava ainda no seminário da carta roubada. E que é uma diferença que o Lacan vai operar muito, inclusive clinicamente,
Se o significante ele é diferença pura, que é a definição que os linguistas dão para significante, a diferença absoluta, a letra é sempre idêntica a si mesma. A letra sempre é A, porque ela não é semântica, ela é som. A letra é o nome. A partir do momento em que eu nomeio aquele traço como A, ela tem que ser A e idêntica a si mesma para sempre. Porque se ela uma hora for A, uma hora for B, uma hora for C, ela não escreve. Ela só escreve se ela sempre for A. Não é? Então a letra, ao contrário do significante, é sempre idêntica a si mesma. A gente vai voltar a isso depois. É uma das características da letra que vai interessar muito a gente. Essa marca. Então veja, então vamos voltar às características. Essa marca que transmite, essa marca que não se apaga, né? E essa marca que tem um valor sonoro e que é sempre idêntica a si mesma, né? Qualquer semelhança com marca de gozo não terá sido mera coincidência. Tchau, fui. Cenas dos próximos capítulos. Tchau, gente. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.